Olá, meu amor, se você está assistindo essa gravação é porque você perdeu a nossa aula semanal que acontece toda terça-feira às 20 horas. Hoje o nosso tema vai ser a quarta parte, ou seja, o último episódio da nossa série especial aqui das aulas semanais, do qual a gente está olhando a respeito das dores e o que a gente pode implementar no ambiente para pessoas que sofrem de alguns outros sintomas aí relacionados principalmente aos nossos chakras. Então a gente entender quais são esses sintomas e como que o ambiente pode colaborar para a melhora, né? Porque a pessoa, obviamente, ela está fazendo seus tratamentos, ela tem suas práticas, né? Ela utiliza, né, de medicamentos e tudo mais, mas como que o ambiente pode colaborar para que essa pessoa comece já a melhorar? Outra coisa também é que às vezes o próprio ambiente, aquela disposição, pode não estar alinhada com a energética da pessoa e ela pode, através das suas distorções, bloqueios emocionais, suas dores emocionais, ela acabar somatizando no físico e o ambiente pode estar colaborando para essa somatização, além do emocional. Então, assim, a gente sabe que o ambiente troca energia com a gente, porque a nossa casa, o nosso mundo, é o local onde a gente compartilha do nosso cotidiano, das nossas alegrias, das nossas dores, né? Então, obviamente que essa energia, ela fica ali. A gente chama, nas técnicas de terapia, de espectros, né? Então, a gente tem diversos tipos de espectro que são configurados por frequências, as conhecidas memórias de parede, né? Que, na verdade, nada mais são do que espectros que vão se formando no ambiente por padrão de comportamento, hábitos, né? Porque, assim, gente, pensar positivo é importante, intencionar é importante, imaginar, manifestar é importante, mas obviamente que é importante a nossa ação, aquilo que a gente está trazendo para a materialidade, né? O que a gente está fazendo além de intencionar, além de pensar? Eu conheço muitas pessoas que falam super positivamente, né? São pessoas que estão sempre falando de positividade, mas nas ações são extremamente reativas, né? São pessoas que na hora do hábito, na hora de falar tanto de amor, mas na hora de realmente passar esse amor, demonstrar esse amor através das atitudes, não tem. Né? Muitas vezes até pela falta da prática do auto-amor, que é o autocuidado, se priorizar. Tudo isso está dentro dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. Então, não basta só a gente intencionar. É importante, né? Faz parte do processo, mas a gente trazer para a nossa prática e ação é o que vai materializar isso, né? E fazer com que a nossa casa entenda que o nosso comportamento e hábitos estão sendo proativos para essa positividade. Boa noite, lindas! Sejam bem-vindas! Hoje o nosso último episódio, né, gente? Tá muito especial. Então hoje eu venho trazer também um resumão para vocês o que aconteceu nessa nossa temporada da série especial. A gente foi aí dividindo, né, a parte do corpo. A gente foi dividindo em grupos. Né? Esses grupos, eles fazem um conjunto, obviamente, com os chakras, né? Mas tem a ver com a parte física do corpo. E a gente falou muito dessas dores físicas, porque a gente está lidando com casa, que é material. E eu dividi ali esse nosso grupo, né? Eu dividi aqui em 5 grupos. Então a gente fez o nosso quinto grupo, ele ficou ali sendo a parte da cabeça, dos olhos, ouvidos, dentes e garganta. Então ali a gente juntou o laríngeo com o frontal, né? O nosso grupo 4, ele reuniu os ombros, o pulmão, o coração, a cervical, né? Então a gente sabe que aqui já juntou o nosso chakra, né, que é o cardíaco. A gente teve o nosso grupo 3, que juntou ali a parte do aparelho digestivo, do intestino, do baço, do pâncreas, né, do fígado. Então, tudo aquilo que tem a ver com o nosso plexo solar. E a gente tem aqui o nosso grupo 1, que ele vai estar reunindo tanto a parte do básico, do qual a gente está falando ali do cóccix, está falando do nervo ciático, estamos falando da lombar, quanto também da parte onde a gente pega as pernas. Por isso que eu dividi,
né, isso num grupo que na verdade pega o básico e pega também o que já faz parte do básico, né, mas a gente divide em duas partes para a gente entender como isso funciona no ambiente. Porque quando a gente olha só o básico, a gente olha esse todo. Só que o físico, muitas vezes a gente tá com os pés ok, a gente tá com a parte dos joelhos, articulações ok, musculatura ok, mas a gente tá com um problema no ciático, né? Então como que a gente olha isso para o ambiente? O que vai estar realmente corroborando para que esse ciático possa estar sendo somatizado com as questões minhas emocionais e do ambiente, né? E isso também se divide quando a gente vai olhar só para a parte dos joelhos, ou da parte dos pés, aquilo que vai ter a ver com o ambiente, qual a localidade e como eu posso trazer para o ambiente aquilo que esteja direcionado para quem sofre desse problema. E uma coisa interessante é que eu e meu marido passamos por diversos processos ligados a todo esse grupo, né, que compõe o chakra básico. Então a gente no outro apartamento, que a gente foi ali colocando algumas coisas, até outras coisas intuitivamente, nos ajudou a poder lidar com determinados desafios que estavam ligados ao chakra básico. Quando a gente se mudou, que veio para esse apartamento, que a gente já está aqui há 10 anos, e que a gente fez do jeito, né, já dentro das terapias e dentro do que a gente tinha experienciado lá, a gente sentiu realmente uma melhora incrível, a gente sentiu um acolhimento, a gente sentiu o início da cura, sabe? Lá a gente estava sentindo o que era isso, a gente estava conseguindo identificar. Mas foi nesse apartamento, quando a gente fez realmente as implementações e as correções, que a gente pôde entrar no processo de cura. Né? Não é de um dia para o outro, porque tinha muitas questões que estavam ligadas ao emocional, mas a gente sentiu na prática o que essas implementações trouxeram e transformaram a nossa vida para melhor, né? A nossa qualidade de vida, principalmente. E isso que eu venho trazer para vocês. Eu venho trazer tudo com base tanto no estudo das terapias de ambiente, da energética do corpo, né, quanto também das curas vibracionais e da minha própria experiência. Porque nada melhor do que a gente validar técnicas e conhecimentos com aquilo que a gente passou, né, e aquilo que a gente também pôde implementar com outras pessoas que passavam pelo mesmo problema. E aí a gente vai tendo esses resultados, a gente vai realmente conseguindo entender que aquilo realmente funciona, né? Então é a melhor maneira da gente poder realmente validar. Então, amores, aqui pra gente fazer já um resumão bem rápido, tá? Porque eu já quero entrar no nosso tema. A gente viu que para ter um ambiente saudável, é importante que ele proporcione pra gente bem-estar, saúde, acolhimento e seja revitalizante. Então, de nada adianta só o ambiente trazer acolhimento, né? Ou então apenas trazer o bem-estar. Né? O que é o bem-estar? A gente precisa ser um pouco mais específico. Muitas pessoas falam, né? Ah, o bem-estar no ambiente, né? Mas o que seria esse bem-estar? Né? Esse bem-estar é você realmente estar completa. Você estar com saúde, você ter aquele acolhimento nos momentos necessários, né? Principalmente aqueles mais desafiadores e mais difíceis. Mas esse ambiente também precisa te trazer para cima, então ele precisa ser revitalizante quando necessário. Então quando a gente fala num ambiente saudável, é tudo isso, sabe? A gente precisa colocar esses 4 pontos como sendo esse conjunto que realmente proporciona o bem-estar. E obviamente, dentro das técnicas de terapia para ambiente, a gente vai ter aí diversas implementações e correções. Aqui na nossa série especial, eu tô trazendo para vocês aquilo que está ligado a dores físicas e que a gente sabe que são resultados de somatizações emocionais ou então do próprio ambiente também, trazendo e acentuando, né, aquilo que pra gente já é desafiador dentro dos nossos centros energéticos. Então, quando a gente vai olhar para as questões de cada morador, a gente vai ali focar naquilo que vai mexer com as funcionalidades cotidianas, né, desses moradores. É importante a funcionalidade. É importante também essa questão do gosto pessoal, da beleza, da estética, né? Tudo isso, óbvio, que precisa fazer bem para estes moradores. Então, não adianta você achar que é lindo se o morador, de repente, não acha que é, né? Então, a gente não pode impor também. Isso é importante. Os nossos olhos precisam ser agraciados e acarinhados com aquilo que nos faz bem. E vai estar, literalmente, ligado aos hábitos e comportamentos desses moradores.
quais seriam os hábitos, né, desses moradores, as suas rotinas de exercício, né, como que ele lida com a parte do trabalho, trabalha em casa, trabalha fora de casa, né, os seus horários de saída, de chegada, a parte da alimentação, como é feito isso dentro de casa, né, como que é a qualidade do sono, o tempo do sono, qual é o tempo que a pessoa leva ali se entretendo, relaxando, como que é essa confraternização, né, dentro dos hábitos do que a pessoa faz. Ela sempre janta, né, se alimenta, almoça no mesmo horário. Como é que isso funciona dentro de hábitos? Hábito é aquilo que a gente faz como rotina, né, aquilo que faz parte de um padrão do nosso comportamento. Então a gente tem um comportamento e como que a gente traz esse comportamento? A gente vai criando hábitos. Tem pessoas que gostam mais de uma rotina certinha e tem pessoas que acham que não estão na rotina, mas sempre tem ali a sua rotininha. Eu, por exemplo, sou uma dessas, né? Eu não gosto de rotina, mas obviamente que eu tenho a minha certa rotina. Mesmo que ela não esteja adequada a um horário, mas eu tenho a minha rotina. Por exemplo, todos os dias que eu acabo de tomar meu café da manhã, eu sento no meu sofá para poder responder direct, para poder estar no celular, no Instagram, vendo outras pessoas, vendo o que aconteceu no dia anterior, né? Me dando aquela atualizada. É o momento que eu faço isso. Depois do meu café, eu pego mais uma xicrinha de cafezinho, sento no sofá e fico ali me atualizando daquilo que eu preciso. Esse é o meu momento que eu tiro para ficar no Instagram. Depois é que eu vou pro meu home office e começo o meu trabalho, né? Então, ou seja, eu tenho uma rotina, sabe? Só não tá alinhada a um horário específico, porque cada dia eu acordo num horário diferente. E o comportamento? O que está ligado ao comportamento? Está ligado à maneira como eu lido com as situações na minha vida, né? Como que eu me comporto? Eu sou uma pessoa que é difícil ter um entendimento, né? Para mim tudo é mais conflituoso, o meu comportamento ele é mais de reatividade, ou ele é mais de ficar na passividade, ou é aquela pessoa que fica o tempo todo no deixa disso. Como que é esse meu comportamento em si, como essência, como pessoa, né? Como é que estão as questões financeiras de trabalho relacionadas ao meu comportamento? Né? Eu tô me sentindo mais estressada, eu fico me sentindo um pouco com a mente confusa, falta de planejamento, de metas. E como é que está aí a minha produtividade? Com tudo, não é só no trabalho, né? Na vida pessoal também. Eu sou uma pessoa que eu consigo ter uma produtividade bacana, ou eu tô produzindo em excesso, ou eu estou procrastinando, né? Tudo isso faz parte do nosso comportamento e que a gente, através dos hábitos, consegue alinhar esse nosso comportamento e prestar atenção. É como se o hábito fosse a expressão daquilo que está em mim e que quando eu coloco como hábito eu vou me entendendo melhor e até mesmo podendo condicionar um novo comportamento através desses novos hábitos, né? Por que o novo comportamento? Porque às vezes eu tô me comportando de um jeito reativo que às vezes nem eu me dou conta, né? Porque tá no meu emocional. E aí se eu coloco algum tipo de hábito, como por exemplo uma meditação, eu posso de repente entrar dentro e perceber o quanto eu tô realmente ali mais reativa, mais estressada, mais confusa, sabe? E obviamente que a gente vai olhar para a parte da saúde desses moradores, né? O que está pegando de problemas crônicos, se essa pessoa tem, ou então se ela não tem, quais são as dores ou o mal-estar físico que ela tem mais costumeiramente. Então isso é importante. Não é porque você teve a dor de cabeça uma vez no mês que você vai dizer que sofre de cefaleia, né? Óbvio. Mas a pessoa que diz assim, não, toda semana, no período X da semana, tal, eu não fico bem, eu tenho dores de cabeça, ou então eu durmo mal, né? Tenho dores no corpo. Normalmente o dia pesa pra mim, né? Sempre no final do dia eu tô mais cansada. Então você vai tirando isso das pessoas para saber realmente o que tá pegando ali na parte da saúde, né? E a gente viu também quais são os nossos pilares da construção do ambiente saudável. É a gente ter um conhecimento técnico, que é o que eu procuro trazer para vocês aqui na aula semanal. É a gente ter uma conexão empática, né? A gente entender o problema do outro, realmente com presença, sem julgamento, isso é muito importante. A gente capturar o máximo de dados possíveis,
para que a gente possa aí sim ir para o próximo pilar, que é a criação de soluções. Então, você tendo conhecimento, você tendo empatia, você capturando dados, você vai criar soluções. Então, são aí as 4 perninhas desse nosso pilar da construção saudável, tá? Agora, a gente vai olhar lá para a parte onde a gente vai já sinalizar quais são as correções necessárias para quem sofre com algum tipo de dor, de problema que está nessas regiões inferiores, né? A partir ali do final da nossa coluna, que é a parte do chakra básico. Então, a gente vai ter nessa parte, a gente vai ter a primeira, que é até os joelhos, aonde a gente vai olhar, né, e conseguir separar essa parte do chakra básico em 2 partes, 2 subpartes. Isso é importante para quem trabalha com terapia para ambiente, para que a gente consiga focar no ambiente o que é relacionado com cada uma, tá? Então a gente vai olhar toda aquela parte ali do cóccix, do nervo ciático, né? Dessa parte da musculatura da coxa, né? Onde que tá a parte do início do fêmur, né? Que a gente tem. Então tudo isso é importante a gente ver como é que tá a parte da locomoção da pessoa, né? Do levantar, do sentar. E depois a gente vai olhar do joelho para baixo, né? Como é que essa pessoa tem a articulação do joelho. Costuma ter dores no joelho, costuma ter dores na batata da perna. A batata da perna costuma inchar, os pés ficarem inchados. Dores, né? Na parte da parte da palma do pé, né? Como é que é o nome daquilo que tem embaixo, né, gente? Do pé, que às vezes dá aquelas pontadas. Se a pessoa de vez em quando tem muitas cãibras nos dedos dos pés, né? Muita cãibra. Tudo isso a gente pode olhar para o ambiente e identificar o que a gente pode corrigir ali, sabe? E é isso que a gente vai olhar agora dentro das correções necessárias para quem sofre com qualquer uma dessas questões que estão a partir do chakra básico. Oi, minhas lindas, deixa eu ver o que vocês estão falando, que a prof aqui desembestou de falar hoje, porque hoje eu quero aula, gente, sabe, aula raiz mesmo? Oi, Bia, oi, amores, Ju, Nath, Sheilinha, minha linda, Flavinha, ai, é tanta gente, Analete, coisa boa, Anabela, Janaína, cadê? Nutri, Anne Fênix, Mari, que lindas. Boa noite, amores, sejam bem-vindas. Porque hoje eu tô na prof, vestida de prof hoje, total, né? Bora pegar então aí o seu caderninho pra gente começar a poder vocês anotarem aquilo que é importante a gente olhar para o ambiente. Entendendo que aqui a gente está falando, novamente vou repetir, né? A gente está falando das questões de pessoas que sofrem com esses tipos de problema, tá? Não quer dizer que uma pessoa saudável precise seguir à risca isso que eu vou colocar aqui, tá, amores? Isso é só para quem sofre mesmo com esses problemas. Então a gente sabe, para quem tem idosos em casa, que tem problema de locomoção, né? Pessoas que estão sofrendo com esse problema, tá? Gente, alguém coloca o tema da nossa aula, porque tá tão ruim para eu poder digitar aqui. Conseguem, meninas, alguém colocar? Coloca aí pra mim. Último episódio, série especial. Que aí quem entra aqui já sabe, né? Último episódio da série especial. Que aí deu salvo aqui o comentário, como nosso tema. Então vamos lá. Vamos olhar então para essa tal da organização funcional? Anota aí, organização funcional. A organização funcional é aquela, né, que vem ajudar a pessoa no cotidiano dela, nas coisas mais básicas da vida. Gente, isso é importante, parece que não, mas acontece muito das casas, né? Às vezes a pessoa guardar coisas que não é daquele ambiente, em outro ambiente, isso dificulta justamente a independência de locomoção. Então a gente precisa colocar, ó a Bia aqui, que linda, obrigada, meu amor. Obrigada, essas alunas são muito estrelas, né? Maravilhosas. Então o que acontece? Muitas vezes
a gente precisa, né? A gente precisa colocar tudo que é daquela caixinha, sabe, gente? Inclusive o que é dos ambientes. Eu digo isso porque eu já fui em casa de pessoas que tinha coisa de escritório que estava na mesa da cozinha, sabe? Tinha coisa, por exemplo, de ferramenta de trabalho que estava na sala. Teve coisas que era da sala e que estava no quarto, entendeu? Então, quando a gente faz essa organização funcional, a gente traz tanto para a mente, como eu falo, né? A neurociência, que é alinhada à neuroarquitetura, trabalha muito isso, né? Estuda muito isso e traz muito conhecimento para a gente. O quanto que a nossa mente, ela precisa também estar alinhada, né? Aquilo que vai fazer com que molde o nosso comportamento, nos ajude, né, a ter um comportamento melhor e a também, gente, a ter menos estresse, menos conflito. Imagina só, a pessoa já tá com uma dificuldade, já tá com alguma dor, né? Já tá com aquele incômodo e ela ainda tem a irritabilidade do ambiente, não está com essa organização funcional. A pessoa pode até não perceber, mas isso vai se somatizando e vai piorando o seu estado ali de comportamento, né, o estresse, tá? Então é importante. Outro ponto, deixa eu pegar aqui, gente, porque eu falei com vocês, mas eu mesmo aqui não dividi o negócio. Deixa eu pegar e marcar aqui o que eu já falei, porque senão eu viajo. Outro ponto que a gente precisa ver é o fluxo livre do mobiliário, tá? Então, a pessoa quando ela tá com esse tipo de problema de locomoção, né? Então tá difícil de se locomover pela casa. O fluxo, além de manter o ti, né? Ele vai estar circulando. A mente da pessoa não vai olhar isso como obstáculo. Isso vai facilitar. Então a gente sabe que tem principalmente casa de idosos. Então, se você vai na casa da sua avó, né? Então você chega lá, tem aquele bando de móveis, porque isso era da época da minha bisa, da minha avó, né? Normalmente vó tem isso, né, gente? Guarda tudo quanto é coisa de família. E aí a casa é repleta daqueles mobiliários. Só que a pessoa já tá com uma dificuldade de locomoção. Então a gente precisa gerar espaço, deixar a casa respirar. Isso vai fazer com que traga uma mensagem, gatilhos de que a gente também precisa desse espaço para respirar. Além também, óbvio, né, de tirar os próprios obstáculos aí materiais para a pessoa poder andar na casa, tá? Então, além da gente estar falando dessa parte, né, de acessibilidade, a gente precisa também trazer para a parte do comportamento, das emoções dessas pessoas, que as coisas estão abertas, que existe um fluxo circulando ali, tá? O mesmo serve para ventilação, para claridade, né? Deixar esses ambientes respirarem, tá? Isso é muito importante. A gente vai olhar também para a parte que a gente está falando que tem na metafísica, tem conexão direta com a parte dos nossos músculos e com a parte que vai trazer essa estrutura para a gente. Tem a ver tanto com a nossa coluna, né, quanto também com o nosso fêmur, sabe, com os nossos ossos, aqueles que nos estruturam mesmo, né? Então a gente precisa ter aí paredes, e quando eu falo parede, não é só a beleza da parede, né? Tô falando da estrutura da parede. Ela precisa estar em perfeito estado. Então a gente sabe que tem muita gente que vai fazendo os tais os puxadinhos aí, e que a parede, às vezes para dividir só um cômodo, não é nem uma parede de sustentação, uma parede para dividir, né, fazer uma divisória, ela tá torta, né, ou então ela tá inacabada, ela tá ali só no tijolo, sabe, sem aquele cuidado. Isso é uma coisa muito importante. As paredes representam os nossos músculos na metafísica. Por quê? Porque ela faz essa divisão, ela traz pra gente essa flexibilidade no ambiente. Né? Se a gente não tiver parede, a gente tem um ambiente único. Então as paredes é que trazem essa tal da flexibilidade no ambiente. Então é importante que elas estejam em perfeito estado. Outra coisa é a gente não corromper vigas e pilares. Vamos agora entender qual é a diferença entre um pilar e uma coluna, tá? Quando a gente fala pilar, a gente está falando de sustentação. É aquilo que sustenta o prédio, a casa, né? Aquilo que está sustentando. Esse é o pilar, tá? A viga é aquilo que sustenta também, mas ela está aérea, né? Aquilo que fica na parte de cima, aquilo que vai sustentar e vai conectar
paredes e os próprios pilares. Quando a gente fala de coluna, é onde a gente tem a coluna do prédio, que passa a tubulação, que passa a respiração, é onde a gente tem coisas ali que precisam passar e precisam ter uma comunicação entre pavimentos, né? Então isso é a coluna, tá? Justamente como acontece com a gente. A nossa coluna vertebral é onde passa a nossa energia vital, né? Então a gente tem essa energia, a nossa Kundalini, ela passa pela nossa coluna. Então ela faz a conexão entre os nossos centros energéticos, né? Então a gente precisa não corromper as colunas, né? Ter isso muito bem estruturado, cuidado. Outra coisa também são as vigas e pilares, que é a sustentação, que tem na metafísica essa ligação com os nossos ossos, precisa também ter cuidado, né? Ah, mas eu só fiz um buraquinho para passar um cano ali, que eu só fiz um buraquinho para passar o fio da iluminação. Não pode. Então presta atenção também se esses pilares, se essas vigas estão com rachaduras, né? É importante olhar e ver. Às vezes tem uma rachadura, a pessoa acha, isso é besteira, não tem nada não, tranquilo. E ali ela começa a sentir coisas no corpo. É porque a casa tá avisando, tá dizendo, olha, você tá com algum problema, né? Eu também tô trocando essa informação, tá? A Beatriz, prof, uma dúvida. E no caso de furar o pilar para colocar uma rede é ruim? Não pode. Pilar não se pode tocar. Pilar é o santo graal da casa. Não se pode tocar no pilar. Pilar é intocável, né? O que a gente pode fazer é colocar adesivo, usar double face se você quiser pendurar alguma coisa, sabe? O que você não pode é corromper o pilar com nenhum tipo de buraco, de fixação, nada. Porque o pilar, ele é importante. Olha só, imagina um osso, tá? A gente tem um osso do nosso corpo, o nosso fêmur. Se você dá uma rachadurazinha, uma fraturazinha no fêmur, o que o ortopedista, o que os especialistas vão dizer? Que você vai precisar engessar, vai precisar, né, curar aquela fratura, porque senão aquilo ali vai e quebra, né? Quando a gente tem, por exemplo, a pessoa tá com osteoporose, né, que aí já tá perdendo cálcio e aquele osso começa a ficar mais esponjoso, o que vai acontecer? Vai perdendo a sustentação. E aí que a pessoa tem, né, de quebrar o fêmur, de quebrar o osso. Então, o pilar é a mesma coisa que os nossos ossos, só que são os ossos da nossa casa, tá? E depois que já furamos, o que faço? Tira, ajusta, né? Vai lá, conserta. Então, se já furou, tira o que tá lá, ajusta, conserta, faz a integridade, né? Então, fala com alguém que é especialista para fazer a integridade desse pilar. E aí você pode furar uma parede, mas não um pilar, tá? Gente, outra coisa que você pode fazer, Bia, normalmente a laje, né, que é o nosso teto, laje, aquele que não é o gesso, né, que é a laje mesmo aqui do teto, você pode fixar ali a rede, né? Você pode colocar, dar um tiro ali, botar uma estrutura e fazer essa fixação de rede pela parte do teto. Entendeu? Que assim você não vai estar corrompendo nenhum pilar, mas obviamente não vai me fazer isso também na viga, tá? Tem que ser naquela estrutura mais firme que a gente tem do teto. Então isso é a parte que vai estar lidando com a nossa musculatura. Outra coisa importante também é a gente lidar com escada, estrutura de escada, precisa ser preenchida. Nada de escada vazada, gente. É lindo, é leve, é um amor, mas ela tem dois problemas aí. O primeiro problema é que ela não leva a energia a ti de uma forma ativada, né? Não faz essa distribuição para os outros pavimentos. Então, se você tem uma escada vazada, com certeza os outros pavimentos eles ficam carentes de energia a ti. Esse compartilhamento que começa pela entrada da casa não tem. Outra coisa também é a insegurança que causa, né, nesse nosso subir e descer. Gente, lembrem de uma coisa, a nossa mente, ela sabe tudo que precisa para nos manter seguros. Né? Quando você está numa escada, a sua mente já está alerta.
ali ela já tá alerta. Sabe por quê? Saiu do chão, amor, a mente acorda. Ela fala, opa, meu Deus do céu, né? Então, se você tem uma escada vazada, a sua mente vai ficar ainda mais alerta. Então, imagina isso numa casa, né? Subindo e descendo em escada vazada. Então, manter as escadas preenchidas, sabe? Os degraus preenchidos. Outra coisa é você ter qualquer tipo de corrimão. Não importa se esse corrimão é em vidro, não importa se o corrimão é só um filetinho na parede. Pode ser algo discreto, pode ser algo leve, mas que tenha corrimão. Para quê? Para trazer novamente para nossa mente essa segurança, esse conforto de saber que nós temos aonde nos agarrar. Então, quem sofre com esses problemas de musculatura, articulações, dores no joelho, né, problema no ciático, a gente precisa trazer para esse ambiente exatamente essas implementações. Outra coisa também é a gente... Cadê onde é que eu botei? Ah, tá, botei aqui. Evitar cama. Tá nesse primeiro grupo que eu tô falando ainda, né? Que é do joelho pra cima. Evitar a cama muito baixa, tipo tatame, né? Então a gente sabe que às vezes tem um casal ali. E aí, às vezes, um dos dois, né, sofre ali com um problema de dor no ciático, na lombar, coisa assim. E o outro, tipo, não sabe, né, de repente, o quanto aquilo pode agravar ou até mesmo acabar somatizando lá na frente. Então, evitar, gente, cama muito baixa. Tatame nem pensar, né? E quando a cama, e mesmo cama, sabe? Eu tive isso. No meu outro apartamento, que eu e Cleito, a gente volta e meia, não era uma coisa crônica, nem era uma coisa que tinha sido identificada por médicos, né? A gente foi em diversos especialistas e ninguém identificou. Mas volta e meia a gente tinha muitas dores na lombar, a gente tinha dores no nervo ciático, dores na articulação da coxa, sabe? E não era nada, era justamente ainda a gente tentando entender como a gente ia lidar com o nosso próprio chakra básico, né? As questões cotidianas da vida. A gente tinha casado há pouco tempo, né? E a nossa cama era uma cama padrão, né? Normal, dessa cama com estrado, normal. E aí tinha um colchão, era baixo, sabe? Era aquela cama que você precisava, para levantar, fazer aquele esforço. Poucas pessoas sabem utilizar dos joelhos para fazer o esforço e do abdômen para fazer o esforço, né? Então, normalmente, o que a pessoa faz? Ela bota todo o peso na lombar para levantar, sendo que a gente precisa dividir esse peso com o abdômen, né? E com a parte da estrutura do joelho para levantar. Mas se você, né, tá com um problema ali, então essa cama mais baixa do que deveria ser, como é que seria a altura de uma cama ideal para quem sofre desse problema? É aquela pessoa que está de pé, ela abaixa um pouquinho só para deitar. E na hora que vai levantar, ela também já quase que sai da cama quase de pé. Eu, por exemplo, tenho 1,57 m, gente. A minha cama é tipo assim, pá, deitei, pá, levantei, né? Que é aquela cama box que eu tenho, né? Então tem um box, tem um colchão que é alto, então tipo... eu deito e cedo quase do mesmo padrão. E foi ótimo. Nossa, gente, foi meu Deus do céu, uma qualidade assim de vida e uma forma também da gente começar a entrar, né, no nosso processo de cura, que foi incrível, tá? Então, evitar camas muito baixas. Deixa eu ver aqui que eu botei mais, que tem a ver com essa parte, tá? Assim, vai comprar plantas, né, para colocar na casa. Prefira plantas de caules mais grossos, como uma ráfia, sabe? Aquelas plantas, umas amioculca, entendeu? Que tem aqueles caules mais grossos. Plantas de caule grosso, compartilha com a gente uma energética de sustentação. Então, nos ajuda. É como se ela tivesse o tempo todo nos alimentando com essa força de sustentação. Então, pessoas que sofrem, inclusive, de osteoporose, essas coisas assim, você ter essas plantas com caules mais grossos, com folhas que cresçam para cima, eleva a nossa energia, traz pra gente o alimento que a gente precisa para poder manter aí a nossa força, tá? Nos nossos ossos, músculos, tudo isso. Então, plantas que tenham esse caule mais grosso é muito bom.
Outra coisa também é você ter do lado esquerdo da sua cama pessoas que têm esse problema, sempre falando e focando nas pessoas que têm esse problema mais direcionado ao chakra básico. É você colocar um objeto que tenha um peso, que tenha uma consistência. Por exemplo, uma estatueta de bronze, um vaso mais pesado e longilíneo, uma estatueta de cerâmica, né, de barro, qualquer coisa que você, quando você olhe, você sinta que aquilo tem um peso, tem uma estrutura, sabe? Aquilo que é pesado, você pega o negócio e acha pesado. Então tenha algo pesado e mais longilíneo, maior, sabe, mais comprido. Pode ser uma estatueta. Eu, por exemplo, tenho do meu lado esquerdo, eu tenho o Anjo Gabriel. Então o Anjo Gabriel, ele tá lá lindo, né? Ele tem aquelas asas, então ele é comprido, ele é grande e ele é pesadão. Então traz pra mim essa estrutura, sabe? Tem gente que gosta de colocar a Torre Eiffel, né? Então são coisas que trazem essa estrutura pra gente. Por que isso? Porque olha só, vocês estão me olhando, né, de um lado contrário, mas esse meu lado aqui que é o direito, tá? Então o nosso lado direito, ele é de uma energia Yang. O nosso lado esquerdo é de uma energia Yin. Quando eu trago algo, né, que precisa dessa estrutura, é por quê? Porque esse meu lado Yin, ele lida justamente com aquilo que está na base, na raiz, na minha ancestralidade. É a minha sabedoria ancestral. Então eu preciso sentir essa base de estrutura, de sustentação. Por isso que esse meu lado Yin, de uma energia de cuidado, receptividade, eu preciso entender que ele tem base e sustentação. Isso me traz segurança, tá? Então isso ajuda muito, principalmente pessoas que estão nesse desequilíbrio do chakra básico. Outra coisa também é a gente evitar, tá? Pé direito duplo ou pé direito muito baixo. Porque aí a gente vai ter o compartilhamento entre dois chakras, o chakra coronário e o chakra básico. Quando eu tenho um pé direito duplo, que é muito alto, muito amplo, né? Eu fico com o meu chakra coronário solto. E isso vai tirar a estrutura também do meu básico. É como se eu não tivesse onde me segurar, sabe? Eu fico ali. Então, a gente precisa ter um pé direito normal, tá? Se eu tenho um pé direito muito baixo, menor do que o padrão normal, o que vai acontecer? Vai oprimir o meu chakra coronário, vai oprimir minha coluna e vai trazer essa opressão também aqui nas minhas pernas, né? Na minha lombar, vai também desequilibrar o chakra básico. Então eu preciso ter um pé direito padrão. Prof, engraçado, mas eu não tem como, né? Ali na pessoa que eu conheço, o meu avô, alguém que eu conheço que tem isso, já tem o pé direito duplo. Como é que eu faço? Aí a gente vai utilizar aquela técnica que eu já mostrei para vocês, né? Aqui em uma das aulas, que é justamente a gente colocar adornos que simulem, né, a altura do pé direito normal para baixo. E outros adornos de outra forma, fazendo esse nivelamento. Ou seja, eu tenho duas realidades. Eu tenho uma realidade que vai do pé direito normal para mim, para baixo, e outra realidade acontecendo no pé direito para cima, né? Isso faz com que eu divida, isso não torne algo único. O que a gente vê, o mais comum que a gente vê de pé direito duplo, é a pessoa pegar uma obra de arte gigante, comprida, né, que vai praticamente do piso até o final do pé direito, né, duplo. Então fica aquele negócio gigante, longilíneo. Isso não é bom, isso mostra ainda uma coisa ainda maior, né? Tem gente que pega às vezes uma coluna e reveste essa coluna, né, com algum revestimento diferente de todos, então fica só aquela coluna gigante até lá em cima. Isso aí também vai acentuar mais ainda o pé direito duplo. Então eu preciso separar, tá? Pode ser com revestimento, com adornos, com quadros, com iluminação, mas fazendo essa separação já traz para a percepção da pessoa essa segurança, né? Cria isso para ela. E se você tem o pé direito muito baixo, vamos evitar os focos para baixo, né? Vamos ter
uma iluminação que possa ser mais difusa, né? Iluminação que venha, por exemplo, luminária de piso, que ilumine para cima, iluminação que dê essa impressão de que as coisas estão crescendo para cima, né? Tá vindo de baixo para cima. Evitar pendentes de lustres grandes, né? Tem um pé direito pequeno, gente, então vamos evitar esse tipo de peso, né? Então a gente precisa evitar tudo que venha corroborar mais ainda essa parte do pé direito baixo, tá? Então isso é outra coisa que a gente evita. Agora a gente vai olhar para a parte onde a gente está já focando do joelho para baixo, tá? Coisas que a gente precisa se orientar para pessoas que têm problemas de inchaço nos pés, articulação do joelho que dói, a panturrilha, né? Que às vezes a pessoa tem uma deficiência ali, pode ter também algum tipo de problema de osteoporose, qualquer coisa assim, tá? Tudo que esteja do joelho para baixo, mais acentuado. Claro que tá falando do chakra básico como um todo, mas a gente acentuando mais essas questões ligadas do joelho para baixo, tá? A gente vai evitar excesso de tapete. Quem aí já entrou numa casa que mais parece uma tapeçaria do que a casa? Gente, a minha mãe era uma, gente. Pelo amor de Deus. Como ela amava tapete. Pelo amor de Deus, gente. Negócio. Tinha tapete no jantar, no estar, em frente da cozinha, em frente do quarto, no corredor. Gente, pra dar de rodo tapete. Que loucura. Não tem como, né? Daqui a pouco eu respondo as perguntas de vocês, tá? Tô vendo, tô de olho aqui. Então, assim, a gente deve evitar excesso de tapete. Pode ter um tapete? Pode, né, gente? Mas não vamos encher de tapete. O que acontece? O tapete, óbvio que ele tem a ligação com o elemento terra, mas a gente tá falando de pessoas que estão com problemas. Se ela está com problemas, principalmente dessa locomoção, se você enche de tapete, é mais um obstáculo, é mais uma preocupação que a mente precisa ter. Se tá mexendo com a mente, tá mexendo com a energia, tá mexendo com esses obstáculos, tá tornando tudo mais difícil. Então, a gente deve evitar esse excesso de tapete. O tapete precisa ser pontual, para trazer acolhimento, né? Para trazer aquele conforto, sem se tornar uma tapeçaria aí, tá? O piso precisa ser nivelado. Então a gente sabe que tem algumas residências que a pessoa vai fazendo aqueles puxadinhos, né? E à medida que vai fazendo puxadinho, às vezes, aí um cômodo você desce, aí o outro você sobe, né? Mesmo que seja um degrauzinho, a gente sabe que tem isso. Então vamos evitar. Então quanto mais tiver o piso nivelado, melhor. Outra coisa, óbvio, né, gente, que é a manutenção do piso. Nada de deixar piso solto, faltante, né? Onde tem aquela casa, às vezes você mora em casa, tem aquele pátio externo, e aí você vê aqueles pisos faltantes. Ah, porque isso aqui tá precisando consertar. Não, porque a gente ainda vai comprar, porque a gente ainda vai trocar, né? E fica enrolando quando você vê, tem meses ali para consertar e não conserta. Então, se a pessoa sofre desse tipo de problema no chakra básico, principalmente do joelho para baixo, vamos tomar atenção com essa questão do piso, tá? Outra coisa também é a gente evitar cama com os pés para a porta, tá? Porta de quê? Qualquer porta. Nesse caso, qualquer porta. Porta de banheiro, porta de closet, porta de armário, portas, né? Porque porta é para abrir, porta é para guardar coisa, porta é para entrar e sair, porta é um acesso, né? Então a gente sabe que a porta, a gente tem a porta do cômodo, que ela é o acesso do ambiente. E essa aí, nem pensar, tá? Essa aí, vamos colocar por ordem de prioridade? Então, prioridade, evitar como prioridade, porta do quarto, porta do ambiente, evitar. Segunda, porta de banheiro, evitar. Terceira, porta de closet ou armário, evitar. E o quarto, porta de varanda, evitar. Mesmo que a porta da varanda, né, pra gente na metafísica simbolize a janela, né? Porque ninguém vai entrar do cômodo, vai entrar e sair do cômodo pela varanda, né? Então, simboliza a janela. Mas para quem tá com desequilíbrio no básico, a gente precisa ter muito mais proteção e enraizamento energético, tá? Então, eu preciso evitar esse tipo de portas, tá? Aí, o que é bacana colocar? Botar os pés da pessoa para uma parede mesmo.
E o que ainda fica melhor, gente? Sabe quando a gente começa a fazer um prato de comida, a gente vai temperando para tornar ele melhor? Então, ter parede sensacional. Quero tornar isso melhor, é ter qualquer tipo de móvel na frente. Pode ser uma cômoda, pode ser um rack, pode ser, sabe, um aparador, pode ser banco, qualquer coisa. Em frente à cama, ter um móvel é ótimo. Por quê? Por conta da mente. A mente já sabe que está protegida, tem algo ali, um objeto, sabe? Tem um móvel, uma estrutura. Isso ajuda mais ainda o morador identificar que ali não tem nada que venha realmente tirar o fluxo de energia, né? Fazer com que essa energética do básico tenha uma fuga. Então ele está completamente acolhido. Então é ótimo fazer isso, tá? Se puder ter plantas, um vaso com terra, com alguma planta, tiver espaço, né? Melhor ainda, porque isso traz justamente esse aterramento necessário para quem está com desequilíbrio no básico, tá? Outra coisa, gente, agora vamos ver a questão do sofá, que também foi algo que eu senti muita diferença na minha vida. Apliquei depois isso com outras pessoas, até da minha família, e realmente, gente, foi assim, salto quântico, sabe? É você preferir sofás que tenham pelo menos um dos lados seja uma chaise, para que propicie para a pessoa sentar e esticar suas pernas, tá? Outra coisa é mesa de centro. Gente, como o povo ama a mesa de centro, né? Eu, por exemplo, nesse apartamento, eu decidi, escolhi não ter mesa de centro. O que eu tenho? Eu tenho uma mesinha que ela encaixa, né? Os pezinhos dela encaixam embaixo do sofá e eu coloco ela onde eu quero. Então essa mesinha pra mim, ela traz pra mim uma fluidez, entendeu? Mas foi uma escolha minha. Até mesmo pelo que eu passei no outro apartamento, que eu tinha de acho uma mesa de centro, de vidro e tudo mais, né? E com os nossos problemas, eu não sabia, não tinha muita experiência na época. Então, aqui eu já preferi não ter mesa de centro. Mas o que você pode ter, se quiser, né, ter mesa de centro? É você ter uma mesa de centro, para quem tem esse problema, tá? Ainda do básico. Você tem uma mesa de centro que você possa colocar, por exemplo, um futonzinho. Sabe aquelas almofadinhas de futon? Que você coloque o futon e a pessoa tenha a possibilidade de esticar suas pernas. Então, de um lado, você vai ter um adorno, alguma coisa, né? Que não fica com cara de vou botar a perna, vou derrubar e vai quebrar, né? Então é importante ter um adorno que também traga pra pessoa a segurança de que se cair não vai quebrar, que tá tudo bem, né? Porque, gente, vamos combinar? Quem é que já não viu aí mesa de centro com tanto buraco-teco, mas tanto buraco-teco que você quer botar um copo e você não tem nem espaço? É tanto bibelô, tanta coisa. Eu já fui em casa, gente, assim, era tanto bibelô que eu queria botar um copo e eu ficava, gente, onde é que eu boto o copo? Eu ficava assim. Porque é tanto bibelô que eu ficava até preocupada, né, de molhar alguma coisa, eu com aquele porta-copo e procurando onde colocar. Então, assim, mesa de centro, óbvio que deve ser, mesmo que a pessoa não tenha esse tipo de problema, né, ela deve ser o máximo possível funcional, ali esteticamente clara, organizada, né, sem muita coisa. E para quem tem esse problema, você pode dividir. Você pode colocar, por exemplo, mesa e puff um do lado do outro, né? Pode fazer aquela composição que você tem mesinhas redondas e outros puffs redondos e que você faz uma composição chamada de ninho, né? E que possibilita a pessoa tirar, por exemplo, de dentro, né, da mesinha, tira o puff para colocar os pezinhos, né? Quando tem aquele sofá que já tem o pé, né, que tira, é maravilhoso. Então, sempre proporcionar para aquele momento de relaxamento da pessoa a possibilidade dela poder esticar as pernas. Isso, gente, não é só quanto essa questão da acessibilidade, né? Não é só uma questão dentro da parte ortopédica, mas é também para o nosso sentimento. Lembra que eu falei? Comportamento, hábitos, isso tudo traz pra gente muito acolhimento. Hoje, por exemplo, depois eu até posso mostrar para vocês, posto nos stories, eu mandei fazer, eu tenho um puff gigante, enorme, que fica embaixo do móvel do meu home theater. Então, além da mesinha que eu tenho que anda pra lá e pra cá, eu posso trazer esse puff grandão,
Posso juntar ele com uma outra parte que o meu sofá é em L, né? Tipo chaise, eu ainda posso fazer uma outra chaise, ou posso colocar no meio. Então ela ficou extremamente funcional para o que eu precisar, né? Para o meu momento. E é isso que eu precisava para mim e para o Cleiton aqui. E fez, nossa, fez toda a diferença na nossa vida mesmo, gente. Toda a diferença. É sensacional. Outra coisa também é você... Cadê? Tá. Você tem para pessoas que não têm costume, não podem, né? Ir para a natureza, para fazer uma prática de sentar numa grama, sentar numa terra, sentar no chão, né, gente? A gente construir locais na casa, sabe? Implementar um cantinho que a pessoa possa ter uma prática de sentar nos almofadões, sabe? Nos futons, poder fazer uma leitura, poder fazer uma meditação, colocar o chakra básico no chão é muito bom. Só que tem uma questão. Para que você construa esse local para a pessoa, é importante que os móveis que estejam à volta sejam mais baixos, sejam leves, né? Porque senão fica parecendo o quê? Aquela criança no meio de gigantes, né? Com medo, né? Se você coloca... ali faz um espaço para a pessoa estar no chão e aqueles móveis gigantes, aqueles armários, aquelas estantes pesadas, dá até medo da pessoa ficar no chão. Então você tem que colocar sempre um local onde você vê que o mobiliário é mais baixo, mais leve, tá? Isso é bacana. Outra coisa também é a questão do piso. Então, para pessoas que sofrem com isso, a gente ter um piso que possa trazer uma sensação térmica agradável. Piso de madeira, parquet, piso em madeira. Madeira traz o acolhimento. Piso de pedra, né, que é granito, mármore, porcelanato, ardósia, tudo isso é muito bacana, é do elemento terra, mas ele não tem o acolhimento térmico necessário para quem sofre com esse problema. É como eu falei, não é generalizado. É para quem sofre com esse problema, tá? Então, prefira piso de madeira. Se, por exemplo, não tem como, prof, a casa já é toda de pedra, né? Ou então já tá no porcelanato, como é que eu posso fazer? Pelo menos a parte íntima da casa, né? Onde tem ali os quartos, você pode colocar um laminado de madeira. Sabe que é aquele tapete de madeira que você coloca? Por quê? Porque ele vai ter uma camada que vem fazer esqueci o nome, que é uma manta, né? Então é a manta térmica. Então essa manta, ela entra entre o seu próprio piso, que já tá ali, e o laminado. Então por que ela entra, essa manta? Para garantir uma acústica, né? Para fazer o toque, né? Então garante não ficar fazendo barulho e também garante esse acolhimento térmico. Então você pode colocar um laminado de madeira. Isso vai trazer aquele gostoso, aquele acolhimento quando a pessoa coloca o pé no chão, sabe? Para que quando ela coloque os pés no chão, ela se sinta bem. Para quê? Para que motive uma pessoa com problema no básico andar mais descalça, se ela não tem o costume de ir para a natureza, tá, gente? E aí como é que você faz se a pessoa não tem como mudar, mas ela pode se locomover até o espaço da natureza? Leve essa pessoa até a natureza, né? Para que ela fique de pés ali no chão, para que ela sente. Se não puder ficar de pé, coloca sentadinha na grama, sentadinha numa terra, numa areia da praia, o que for. Ela precisa ter esse contato com esse magnetismo da terra para trazer esse aterramento, enraizamento. Vai ajudar principalmente a energética da pessoa, tá? Porque a gente fica muito em contato com a parte de radiações, né? Wi-Fi, eletromagnetismo dos aparelhos, né? Então tudo isso tá já no nosso cotidiano. E a pessoa que tá com um básico desequilibrado, ela está sem esse enraizamento, ela tá, sabe, enfraquecida, fragilizada ali. Então o que muitas vezes para mim eu consigo reajustar enquanto eu durmo, uma pessoa com problema demora mais ou pode nem reajustar. Então levar ela para fazer esse aterramento vai ajudar a poder trazer esse equilíbrio que ela precisa, entendeu? Então são práticas, como eu falei, né, tem a ver com hábitos, com comportamento,
que ajuda a pessoa a ir se enraizando e ficando mais saudável. Deixa eu ver, acho que eu já falei tudo, gente. Olha, falei tudo aqui, deixa eu ver se eu falei tudo. Tô marcando? Falei tudo, olha, gente. Consegui falar tudo em menos de 1 hora. Essa prof hoje tá que tá, hein? Sabe por quê? Parei de papo furado, né? Fui direto. Agora vamos pras dúvidas? Bora pras dúvidas? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Hora de mandar as dúvidas. A Bia, quando falou, né, da questão do pilar para botar a rede, ela vou providenciar isso então, até porque meu esposo está com bastante problema na parte muscular. Ele está descolando uma parte, consertando e depois deslocando. O quê? Deslocando uma parte. Gente, Bia, pelo amor de Deus, conserta esse negócio, esse pilar. Oi, Rê, boa noite, linda. Oi, Fada e Luz, boa noite, amor. Pode ser na área externa? O que exatamente, Fada e Luz, a área externa? E se for um pé direito baixo? Aí, Bia, é aquilo, né? Um pé direito baixo, evitar aquelas luminárias de foco, pendentes, lustres, coisas que venham, né, trazer mais aquele pé direito para baixo. Então, a gente pensa em clarear, né? Tudo claro, paredes claras, né? O teto claro, a iluminação que possa ser de baixo para cima, abajur, luminária de piso, tudo com luz para cima, sabe? Trazer pra gente essa ideia de que tá tudo crescendo para cima, né, amor? O piso do quintal também influencia. A parte frontal da casa é toda de cimento, mas tem umas partes quebradas. Claro, faz parte da casa, né? Então tá quebrado, conserta, entendeu? Gente, manutenção da casa é vida. A gente precisa fazer a manutenção da gente, não precisa? Cortar os cabelos, né? Cortar as unhas, não é? Fazer nosso exercício, olhar nossa alimentação, nossa casinha também precisa desse tipo de manutenção e cuidado, né? Por quê? Porque ela vai estar interligada com a gente, né, nessa consciência una. Que mais vocês estão com dúvida? Pode mandar aí, meus amores. Aproveita para mandar tudo que tem a ver com essa parte. Aí que eu vou fazer? O material didático de vocês, que inclusive já está até pronto, eu vou juntar o que a gente falou na aula passada, que a aula passada foi muito prática, né? Então eu pensei, não vou mandar o material didático, vai ficar muito pequeno e vai ficar mais material para elas ficarem salvando, né? Fica aquele bando de material salvo. Então o que eu vou fazer? Nesse material do último episódio de hoje, eu vou juntar todos os outros e fazer um resumão e colocar o que eu tô trazendo na aula de hoje, eu vou colocar lá, tá? Então fica prático para vocês também. Gente, eu sou a rainha da praticidade, pelo amor de Deus. Ficar com muito material, muita coisa, né? É um saco. É legal você ter um material que você possa ter tudo ali. Então, para você estar indo lá no nosso grupo de estudo, o material, né, que é esse compiladão da nossa série especial, com tudo que vocês precisam. E também, né, o Instagram me deixam salvar aqui, essa nossa aula vai estar também lá para vocês assistirem um replay, mas só para quem tiver lá no nosso grupo de estudo. Se você não está no nosso grupo de estudo, clica no link do perfil, vem para o grupo de estudo, que inclusive está acontecendo o campeonato quiz de Feng Shui. É um campeonato que eu estou trazendo agora no final do ano. O quiz Feng Shui é um quadro que eu trago todo sábado no Instagram, que ele foi criado para que tenha uma metodologia de aprendizado real, né? Ou seja, você sempre vai saber qual é a resposta certa. Isso ajuda a você poder dar um print, a você poder anotar, né? Então, não é, na verdade, aquele teste que você fala assim, nossa, eu tô péssima, nossa, eu não tô sabendo. Não, né? Se você não sabe, legal, você tem a oportunidade de aprender ali no próprio quiz, né? Então, é uma brincadeira, mas, obviamente, é para você aprender de verdade. E aí, óbvio, né, gente, que aí a gente tem 6 meses esse quadro. Então, há 6 meses que eu venho vendo o quanto vocês estão melhorando na parte pedagógica. Tá sendo incrível a evolução de vocês. Eu fui sentindo isso ao longo do tempo.
fui ficando muito feliz, porque a alegria de prof é isso, né? Ver vocês aprendendo. E eu vi que, por exemplo, no início, vocês tinham ali uns 10% de acertos. Né? Quando passou, eu lembro que depois de um mês, vocês começaram a subir drasticamente. O nível de acertos passou para 50%. E hoje a gente tem uma média de 80% de acertos. Então vocês melhoraram demais. Por isso que eu trouxe esse campeonato quiz, que vai acontecer a parte onde eu trago o resultado do campeonato vai ser dia 11, numa aula especial onde eu venho trazer os 3 passos de ativação do imóvel para as energéticas de 2022. Porque dentro das energias do Feng Shui a gente consegue fazer um mapa energético de cada ano. Então cada ano traz pra gente uma configuração energética dos imóveis. Tendências à estagnação, tendências a conflitos, a doenças, a desconfortos físicos, a falta de motivação, procrastinação. Tudo isso a gente consegue identificar quais são os locais que a gente vai ter isso mais ou menos, tá? Então eu venho trazer para vocês toda essa parte que a gente consegue fazer com que essas questões que possam trazer pra gente esses desconfortos, né, e que muitas vezes pode até gerar coisas sérias, você consiga evitar através desses 3 passos que eu trago dia 11 numa aula especial de final de ano. E aí nessa aula eu vou divulgar os 3 finalistas, né, que são os 3 campeões, porque a gente está fazendo um ranking. Então dentro desse ranking vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E isso vai ser por conta de pontuações. Mas gente, vou falar uma coisa para vocês. Já está disputado esse primeiro lugar, que eu vou ter que fazer inclusive um sorteio. Porque o primeiro lugar, eu já tô com dezenas de pessoas que tiraram 100, fizeram 100 pontos. Olha só, dezenas de pessoas que conseguiram fazer 100 pontos. Então, vou acabar fazendo um sorteio, né? E aí, ali a gente tem o seguinte, quem fizer a partir de 50 pontos está concorrendo ao terceiro lugar. E quem fizer a partir de 60 pontos está concorrendo ao segundo lugar, né? E quem fizer a partir de 70 pontos está concorrendo ao primeiro lugar. Então eu já, gente, quase, acho que todo mundo vai concorrer a esse primeiro lugar, porque eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria tá fazendo a partir de 70 pontos, tá? Eu tô assim em festa, juro. Eu quero ter muito trabalho para escolher os campeões desse nosso campeonato quiz. Quero mesmo, porque tá muito incrível, eu tô muito orgulhosa de vocês. Do comprometimento, sabe, da dedicação, porque aqui é aprender, né? Aprender a ter independência, aprender a ter criatividade, utilizar do Feng Shui para expandir a sua criatividade, o seu potencial de cura, né? De ajudar as pessoas, se ajudar, transformando vidas através dos ambientes, a começar pela sua. Então esse é o nosso slogan aqui do Feng Shui for Design e que é realmente o meu desejo para cada uma de vocês. É isso, minhas lindas. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. A Beatriz falando, os gráficos também ajudam neste ponto. Qual poderia usar para essa parte estrutural de vigas da casa? Aí, Bia, pode ser, vou utilizar o escape. O escape é muito bom, né, para poder trazer esse equilíbrio. A pirâmide de tal também é muito boa para trazer o equilíbrio. Quando for, por exemplo, coluna, né, que passa a parte de tubulações dentro, faz essa configuração, até mesmo uma coluna de respiração, né, de um prédio, coisa assim, você pode colocar o gráfico Luxor, né, que ele faz essa conexão, né, entre tubulações e respiração, tá? E também outra coisa que ajuda é utilizar o gráfico tábua de Kate, sabe aquele redondinho? Esse aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Esse gráfico aqui, amores, ele é sensacional para quem tem problemas, tá? No básico. Esse aqui é ótimo. Esse aqui, olha, ele é bom para colocar embaixo do colchão, na parte dos pés. Então, aonde tem ali a parte onde fica as pernas, colocar embaixo do colchão. É muito bom também quando você, por exemplo, né, tem ali uma parte da casa que você quer
que possa ter esse aterramento maior, sabe? Essa estabilidade, entendeu? Esse gráfico é muito bom, tá? Muito bom. Ele sempre fica, sempre recomendo, se for colocar na parede, colocar ele um pouco acima do rodapé, né? Justamente para ele estar muito mais conectado com a parte do aterramento, tá? Então é esse gráfico aqui, tábua de Kate. Eu tenho ele em placa, mas você pode imprimir, você pode colar no local, tá? Gráficos normalmente para ambientes, eles não impregnam com essa facilidade que vocês ouvem falar aí, né, das lojas que vendem placa, né? Normalmente o que as lojas que vendem placa falam? Gente, imprimir, colar, vai impregnar, não vai servir para nada, né? Porque querem vender, gente, quer vender placa, né? A gente sabe que o que impregna mesmo dos gráficos são aqueles utilizados para testemunho, do qual a gente vai lidar com a multidimensionalidade, questões que são relativas com aquela pessoa, e nós somos muito complexos, né? Tem toda uma parte espiritual, física, emocional. Já a casa está lidando com algo material, então dá para colocar os gráficos no ambiente que ele não vai impregnar tão cedo, gente. Eu tenho gráfico aqui, eu estou morando aqui há 10 anos, eu tenho o meu Yoshua aqui da varanda que está perfeito, já fiz a medição com ele, já tem 10 anos, tá? Então fiquem tranquilas. Essas questões que vocês ouvem muito de loja, né, que vende gráfico, né, porque querem vender a placa para você, tá? Então fica tranquila. Aqui eu falo mesmo, né, gente? Aqui eu falo mesmo. É isso, lindas. Então, quem perdeu a aula, calma, fica tranquila. Ela vai lá pro nosso grupo de estudo e você vai poder ter a oportunidade de assistir ela lá. Tá bom, amores? Eu encontro vocês sábado que vem aqui pra gente olhar os 3 passos para que você consiga ativar a sua casa para as energias de 2022. Lembrando que cada ano nós temos esse mapa energético do imóvel, trazendo pra gente conhecimentos importantes quanto à nossa prosperidade, nossa saúde, né? Então, a gente entender como a gente pode, em 3 passos muito básicos, fáceis e práticos, de você evitar que a tua casa possa ter alguma estagnação, alguma coisa que venha tirar a sua paz, seu sossego, sua saúde e o seu din-din. Tá bom, amores? A gente se vê então sábado que vem, mas obviamente todos os dias e a qualquer momento aqui mesmo nesse canal. Amo vocês. E ó, depois vai pro grupo de estudo que o material vai estar esperando por vocês lá e essa aula aqui também. Beijo, amores.